Agora entramos no ar com o último Elas por Todos do ano. Prazer estar com vocês. Vamos ter uma noite muito alegre e divertida. As meninas estão muito animadas e com saudade dos nossos internautas, não é, Nuri? Oi, gente! Aqui nós estamos bem animados, aqui empolgados. Obrigada, viu? Obrigado por sentirem falta da gente e nós também sentimos falta de vocês. E desse nosso papo gostoso, né? Né, Tereza? Olha aqui, boa noite a todos. Nós estamos aqui com a corda toda para fazer o último podcast do ano de 2022 e já dando uns spoilers para o ano de 2023, né? Que promete também, não é, Rê, que você falou? E contamos com vocês, hein? Porque vocês são os nossos internautas maravilhosos que nós amamos. Exatamente. Esse ano a gente começou com essa brincadeira que deu muito certo, tanto porque a gente traz aqui um bate-papo gostoso, leve, descontraído, mas sempre trazendo experiências importantes das nossas vidas para compartilharmos entre nós e compartilharmos com vocês que nos assistem. Nosso objetivo é sempre contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? A gente tem essa veia aí de querer ajudar, ensinar, contribuir. E eu sou muito observadora, né? Fico vendo tudo, estudando tudo, prestando atenção em tudo. E eu vou comentar com vocês, gente. Essas duas estão com umas carinhas. Parece que o final do ano chegou Tá para elas. de safada, não tá não? Estão com carinha de safada. Eu olhei pra Nuri, ela tá com carinha de safada. Eu não, mas como o mundo é um espelho, eu tô refletindo a carinha de safada dela. É isso que tá acontecendo aqui. Gente, é nada, tô acabada aqui, viu? Isso é para dar um ânimo de final de ano. Isso é para me animar, né? Para me dar energia. A agenda de final de ano é pesada, né? Pesada assim, muitos fechamentos de ações, de projetos, de planos e planejamentos para o ano seguinte. Então, é bem pesadinho, mas a gente gosta, senão não estava nessa linha. O problema é que o calendário só tem 360. Não, graças a Deus, não é mas problema. Eu acabei de falar para ela. Isso é uma solução, pelo amor de Deus. Se tivesse mais, a gente ia fazer um 2022 Mas mais acabei de falar para ela, ela tem tantos projetos que não é possível que ela dê conta. É impossível, não dá. É possível, sim. Mas que faltam horas no dia, faltam, tá? Eu tenho que fazer uma petição, ó, mais dias no mês, mais dias no ano, mais horas no dia. Tá faltando. Você é muito atacada. Olha, eu sou também. Eu sou também, mas você é muito. Nossa Senhora. Bom, agora eu comecei a escrever para o Meon. Estou escrevendo para o Meon Portal, para o Meon, para a Metrópole. Esse mês eu serei a editora da Metrópole. Super orgulhosa de mim mesma. Estou super feliz, fiz algumas entrevistas. Hoje eu tive o prazer de entrevistar o diretor-geral do Parque Tecnológico. Muito bom. Olha que legal. Adivinha se não falamos do Alfa Lumens. Foi lá na Não, muito bacana, é um cara muito legal, assim. Né? Muito incrível, Jefferson. Gente muito do bem, né? Tribo do bem, né? Isso do bem e uma inteligência, né? Um cérebro rápido, Nuricel. Eu ficava olhando para ele e falei assim, não é possível que caiba todo esse conhecimento dentro dessa cabecinha. É um cara com muito boa intenção, com muita boa disposição. Então, a inteligência associada a caráter, a bom caráter, é tudo de bom, né? E eu acho que associa também uma coisa de propósito de vida e de missão. Porque quando você cai no trilho daquilo que você veio para aquilo, não é um trabalho, não é demais. E parece que o arcabouço para o conhecimento de tudo aquilo é uma coisa natural. Porque você veio para aquilo, né? Para essa missão. E é incrível, ele parece assim, eu conheci hoje, né? Só fiz uma entrevista, mas parece assim uma pessoa muito do bem, muito bem intencionada, que conhece muito o trabalho que faz e equilibrado. Sim. Tem filhos, cuida dos filhos, é assim, uma graça. Hoje fiquei muito feliz. E eu queria ouvir o Nuri, porque eu fui no jantar do Alfa e aí eu escrevi uma matéria. Antes eu escrevi, passava para o jornalista, tipo, corrigir, dar uma linguagem jornalística. Mas agora eu estou
publicando. Franga, tá certo. Soltei. Falei, deixa eu fazer do meu jeito, vamos ver como é que as pessoas veem Reagem, isso. né? O que você achou? Você teve a oportunidade de ler? Não, eu achei super legal. Acho que você tem uma linguagem bacana demais, assim. E depois você já convive com o jornalismo, que você já tem essa pegada, né? E essa percepção muito sutil de enxergar. Ela faz isso com a gente, né? Detalhes, Atravessa né? a gente É. assim. Tá certo? Então, de pegar aspectos sutis, assim. É as nas antenas. entrelinhas. Ela é cheia de você tem, anteninha. você tem. É anteninha de Então, sensibilidade. É que eu acho que é a diferença. Por exemplo, eu conversando com o Jefferson hoje, com a bagagem que eu tenho de 59 anos de vida e tudo que eu conheço em São José dos Campos, como que um outro jornalista não poderia fazer as observações, as ponderações que eu fiz? Exatamente. Então, eu começo a achar que todo esse meu conhecimento tem que ser melhor aproveitado. Lógico. Né? Tem que ser compartilhado, né? Com as Tem que pessoas. ser compartilhado. Porque é uma forma também das pessoas entrarem nesses detalhes junto com você. Aliás, a escrita tem um poder. É verdade. Eu assisti um filme, e não sei se vocês viram também, que me marcou muito, porque é uma história bem pesada, mas é muito interessante por causa disso. Você pode falar aquilo que você viveu, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Eu assisti. assisti. Nossa, Você lembra? é um filme extraordinário, marcante. Nossa, Muito, quem não- muito. Ele é impressionante. Dói, né? Dói você ver Dói. toda aquela sucessão de vivências que aquelas crianças têm para depois virar um adolescente. Não vou dar spoiler, não, porque eu sou ótima pra dar spoiler. Mas, ó, gente, quem não assistiu, assista, viu? É maravilhoso. É uma lição de vida. Vale a pena. Porque, assim, Vale. uma coisa é uma história contada. A outra coisa é uma história vivida e contada a partir da própria vivência. Claro. O que você viu e o que você ouviu. O que você sentiu, o que você pensou, o que, na verdade, abriu a sua mente. Quer dizer, tudo expande, né? E aí o outro entrar nessa história através da sua sensibilidade. Por isso que esses depoimentos de vida, quando as pessoas dão, nos grandes eventos, que fazem grandes eventos coaching, grandes eventos de liderança, falando da própria história, faz toda a diferença. Claro. Né? Faz toda a diferença. E eu vivi muita coisa, porque é assim, eu moro aqui desde que eu nasci e eu sou muito observadora. É verdade. Essa é uma característica legal, que eu acho que eu presto atenção nas coisas. E eu chamo a atenção das pessoas, principalmente dos jovens, que não são assim. Hoje eu tive uma reunião do Contour, e aí tinham lá 2 garotos que são aprendizes e tal, que estavam filmando. E durante a nossa fala, a minha, da diretora, eles lá no celular. Eles estavam exercendo a função deles, que era controlar o vídeo, né? Estavam filmando. Mas eu fiquei pensando, falei, Eles poxa, podiam estar aproveitando aquele conhecimento, além de filmar, o conhecimento todo que estava sendo trabalhado ali, né? você entendeu? Porque tudo abre portas, né? Tudo. Não é só o que você faz restrito. Outras coisas te abrem, né? Possibilidades, competências, habilidades. Nossa, Então eu fiquei pensando, e eu sou terrível, né? você soltou uma, né? Nossa! Você soltou uma para eles, né? Ela falou Gente. uma de que não. Ela não se Olha, aguentou, eu o tenho Fabrício certeza. fala assim, você não se aguenta, né? Ela não se Aí aguentou. eu falei pro Fabrício, é minha natureza. Você muda a natureza? Não. Tem como. Você administra, né? Aí, Você pode melhorar o jeito de como falar com a sua Você natureza traduz, falar, você mas... traduz a sua natureza. E o pessoal é muito gentil e carinhoso lá da diretoria do turismo, eles são muito gentis comigo. E aí, no final, não aguentei, virei para os meninos e falei assim, olha, na próxima reunião, no final, eu vou fazer uma chamada oral. Uma sabatina, ela É, uma sabatina, uma chamada oral. Vocês vão ter que me contar sobre o que nós conversamos na reunião. Aí os 2 deram risada, né? Porque é impressionante. mas isso. indiretamente, delicadamente, você deu uma chamadinha, né, amiga? Não, tem que dar uma orientada. Fala, Deixa filho, eles, aproveita. E eu fiquei pensando naquele momento que eu percebi que eles estavam assim ausentes, eu falei assim, quem é que deveria orientar essas crianças que tem que prestar atenção em tudo? Né? Serão só os pais ou se eles são aprendizes Na de alguém verdade, eu da... acho que cada época da vida tem um foco, né? A criança,
quando ela é pequena, tem uma fase que ela adora insetos, ela fica olhando para a formiguinha, para não sei o que lá. Depois ela né, depois gosta de jogo, não sei o que lá. Se gosta de futebol, vai assistir tudo que é de futebol e não olha para o resto, né? Eu acho que são fases que você vai tendo os focos. Mas tem um momento, dependendo da idade, que se você ainda tem possibilidade, e tem sempre, de crescer na profissão, naquilo que você gosta, ampliar esse universo é importante, né? Então, até hoje, não está? Eu acho que tem que respeitar um pouco o momento de cada um, o tempo de cada um, mas e falando também, né? Porque, não, orienta sim. E falando também, orientando, porque ajuda, né? É bem para eles. Porque hoje em dia as pessoas não prestam atenção nas coisas, né? Mas existia uma cultura muito assim, né? Eu vejo, por exemplo, na educação, às vezes a pessoa prestou um concurso ali na prefeitura, ficou a vida inteira só fazendo aquilo daquele jeito. Aí, quando você chega com projetos, começa a falar em ODS, começa a falar em matematicano, começa a falar em outras coisas, a pessoa, nossa, eu nunca vi isso, sabe? Nossa, falei, gente, mas você está ali, mas não viveu outros universos. Quem viveu você viveu vários universos de trabalho, de vida, até hoje, não é? Não, todas nós, né? Todas, eu também, a Regina também. Então, essa visão de quem já morou em várias cidades, já trabalhou em várias, às vezes a mesma área, mas várias empresas diferentes, setor público, privado, fez várias coisas. A gente carrega coisas que você fez aqui que deram certo, aí você faz aquele híbrido, né, no novo trabalho, e faz lá, e faz lá. E tudo isso é um conhecimento. Na verdade, tudo isso é um capital humano. É um currículo que você tem pessoal, que não tem como transferir. Uma vez, quando eu tinha escola particular, e daí, bom, enfim, eu saí por questões de princípio, tal, e aí vendeu para uma outra empresa lá que ia apostilar a escola. A pessoa que veio para entrar no meu lugar, eu comecei a explicar tudo. Ele falou, nossa, é muita coisa. Aí eu falei, mas como é muita coisa, você vai assumir o meu lugar aqui? E eu não falei nem a metade para você. Ele falou, é o seguinte, tem como você pegar o seu HD e pôr aqui no meu HD e não precisar ficar me explicando essas coisas? Ai, que horror. Assim, sabe, eu já estava muito brava, porque eu tinha tomado a decisão de sair, mas, na verdade, não era o que eu queria na vida, né? Não era. Eu sofri muito quando eu saí. Mas eu virei e falei assim, olha, não é possível passar o meu HD para você. Sabe por quê? Não é compatível. Adorei. Ué, tem coisas que não são compatíveis. Não adianta, cada um no seu tempo, nessa hora, do seu jeito. Por isso que uns estão lá, outros estão aqui, outros estão, né? Ó a Núria, onde ela está, essa altura da vida, tudo que ela faz. Quem que consegue ser compatível com uma cabeça dessa? Bom, nenhum marido, com certeza. Porque foi uma sucessão. Assim. Amiga, então não vamos falar que meu marido também comigo não deu mais certo, nenhum. Não, mas também que, não foi assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é, gente? Tá certo? E assim, é custo-benefício. Eu deixaria de fazer o que eu estou fazendo? Não. Então, muito justo, eu sigo em frente, entendeu? Eu vivo querendo consertar o mundo, né? Eu gostaria que fosse diferente, que as pessoas, sabe, que elas fossem mais ligadas. Eu converso muito aqui no MEON, porque eu gostaria que todos que trabalham aqui conhecessem o MEON profundamente. Entendeu? Que soubesse tudo que tem para você poder... Assim, quando eu comecei o MEON, que eu faço cobertura daquele mapa da região metropolitana, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu falava com os jornalistas, eu tinha vários, no começo o MEON era enorme. Eu falava assim, vocês fazem a cobertura da RM Vale. Vocês conhecem a RM Vale? Então, como que vai fazer a cobertura? Como é que você faz a cobertura? Você não tinha que ir lá, ter um contato e tal. Bom, cansei de falar. Ninguém foi. Um dia eu acordei, no 27 de julho, aniversário da cidade, que era aniversário da cidade, era feriado só aqui. Aí eu peguei o Pedro Ivo, que é o fotógrafo, ele era meu fotógrafo na época. Eu falei, Pedro, vamos comigo? Ele falou, bora. Nós fomos lá para Bananal, a primeira cidade do nosso mapa. Conheço. Aí eu visitei uma cidade, me encantei, me apaixonei pela região. Depois eu comecei a desenvolver o MEON Turismo por causa disso. E daí o MEON cresceu e tem hoje uma riqueza, porque eu conheço todas as cidades. Claro. Eu falo com todos os prefeitos, eu sei o que eu estou falando, porque eu fui lá.
Eu sei a cidade que tem isso, que tem aquilo, como é, como é o restaurante, sabe? Eu sei. Mas os jovens não pensam assim. Aí, outro dia, lá no nosso evento, turismo, veio a secretária de turismo da Ilhabela. Ela chama Luciane Leite. A Luciane, ela chegou já na Ilhabela, assim, eu recebi referência de que ela era uma mulher incrível. Ela é da Bahia, tal, e aí eu conheci aqui, realmente gostei dela, a gente ficou amiga e tal, agora eu convidei para o evento, ela veio. E aí ela fez uma palestra que foi super legal, e ela falou assim, quando eu cheguei na Ilhabela, fui convidada assim, assim, assado, mas falei, se eu vou ser secretária da ilha, eu tenho que saber o que é a ilha. E toca andar na ilha para conhecer, Andou a ilha inteira. Ela falou, eu fui em todos os pontos turísticos, eu fui em todas as trilhas da ilha, para saber se a trilha tem segurança, se tem problema, se corre algum risco. Para poder falar a respeito, né? E falar com propriedade, agir a né? respeito, né? Então, quando eu vejo uma Pra ter Luciane, confiabilidade, eu né? penso assim, eu não sou louca, né, de querer visitar as 39 cidades. Agora, quem não vai, tem algum problema. É, mas que aí... nem todo mundo tem a mesma vibe, né? Assim, há tempos atrás, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, para todos. Mas, assim, há certos aspectos que parece sacanagem. Assim, o pessoal, olha, tá tudo perfeito. Eu bato o olho assim, ó, isso. Olha. Deve ser um horror, Deve entendeu? ser um horror. Deve ser um horror. Mas eu não consigo não ver, entendeu? E também não adianta eu ficar bravo porque os outros não veem, porque eles não veem. Não entendeu? veem. Não foi um porque perfil. eles não viram, porque eles não quiseriam não foi ver. É porque desleixo, não, é porque- Então, mas- ainda não tem essa competência. Não tem essa característica. Mas né? você sabe o que eu acho? Na verdade, eu penso assim, eu acho que eu que estou no lugar errado. Não, você está no lugar Eu certo. não devia estar no meio de cientista, pessoas que são mais conectadas, que são Mas mais espera um pouquinho. ligadas. Quem te disse que cientista é conectado? Tem uns bem distraídos. Não? Mas ele presta atenção, não Presta presta? atenção no trabalho dele, não quer dizer que preste atenção em tudo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa característica para orientar, para liderar, Não, e para porque transformar. em todo lugar tem pessoas com todas as características. Você já pensou se entrar num lugar que todo mundo tem a mesma característica, tudo do mesmo muito jeito? chato. É tudo robozinho. Ah, que tá louco. Não, tem que ter diferença para ter Não, aprendizagem, né? não, tem que ser Então, assim. tranquilo, é porque... E fica tranquila que você tá no lugar certinho. Porque quem que ia falar as coisas que você fala? Quem que ia Não falar? é? É quem diz que o pessoal gosta, né, Léo? Ai, mas Não, ninguém tem Léo. que gostar de tudo, tem que ter, sei lá, Não, e gostar, não depois, gostar. assim, você agora está trazendo essa tua experiência para compartilhar com nossos internautas, com os leitores, né, da Meon. Então, assim, é bacana isso. E não quer dizer que todo mundo tem que ser assim. As pessoas não têm que ser iguais. Elas têm que ser Muito diferentes, bem. né? Eu tinha feito uma pauta para nós. Vocês lembram lá. disso? Ah lá. Manda aí, A gente aí. tinha feito uma Nós pauta. topamos qualquer parada, né? Manda aí. Essas meninas, eu vou falar, viu? Qual Você que era a tinha nossa feito uma pauta? pra gente falar que promessa não é dívida, ou é Eba, dívida. isso aí é um... né? Essa é boa. Até porque essa é a derradeira, a última do ano, né? Então, temos que caprichar aqui. Eu lembro dessa. Bom, dica de filme, então, já foi uma para as férias. Não Isso aí. Quem quer ser milionário? Isso. Filme incrível. Não, vale a pena. Vale Tem super a outros pena. filmes que eu quero dar dica para vocês. Tem um filme, vou até antecipar já antes que eu esqueça. Bom, já esqueci, né? Como que é o nome do filme? Vocês estão Vai vendo? buscar lá no Peraí que fundo eu do já baú. vou lembrar. Eu acho que eu escrevi aqui. Vamos ver no Elas por Todas. Então, vamos falar, enquanto isso, sobre promessa é dívida. Começando com a Maria Tereza. Ela que lembrou, né? Ela que aguenta. Ela que aguenta. É porque eu constatei, porque assim, eu cresci ouvindo que promessa é dívida. Você também, prometeu, ouvi muitas vezes. você tem que cumprir, né? Algumas vezes eu questionei meu pai com relação a algumas coisas assim, porque ele prometeu uma vez um carro. Falou, se você for para a Unicamp, que eu entrei nas duas, na Unicamp e na PUC em Campinas, eu dou um carro para você, porque tinha muito problema com condução. E cadê o carro que não vinha? Cadê o carro que não vinha? Não, Cadê é o carro? brincadeirinha, eu fiz figuinha. Não é? Aí eu falei, mas pai, promessa é dívida, o Na senhor hora. prometeu. Eu fui para a Unicamp. Eu ia de qualquer jeito para a Unicamp, mas Olha.
E cadê o carro? Cadê o carro? Um dia eu falei assim, olha, hoje ou o senhor me leva para a faculdade que eu tenho prova ou eu não vou, porque não dá para pegar o ônibus. Não, e era difícil mesmo. E aí ele falou, não, estou comprando carro. Isso em 75, ele me compra um Fusca 65, que eu tinha até medo quando o ônibus vinha atrás. Mas, então, às vezes acontecia algumas coisas que eu falava assim, mas então promessa não é dívida, a gente cresceu... Bom, e aí, por que eu constatei que promessa não é dívida? Porque uma vez a gente tinha acertado, né, com esse autor delicioso para crianças, que é o Ziraldo, que ele iria não só na minha escola, mas numa série de escolas na região de Campinas, em função de nós termos comprado a Turma do Pererê, que era uma coleção de história em quadrinhos com a Turma do Pererê, sobre questões de sustentabilidade, e eu estava fazendo projeto na escola, e cada série comprou um livro, a gente adquiriu, na época custava R$12 cada um. Bom, enfim, a gente fez um projeto lindo e estava acertado o dia que ele ia na escola. Que ele ia na escola, ele ia na Fundação Bradesco Campinas, ele ia no Colégio Rio Branco, ele ia na escola comunitária. A Fundação Bradesco pública, as crianças são carentes. As outras eram escolas particulares, igual a minha era também, né? Mas daí deu um problema e ele... a editora falou que ele não ia mais e eu não me conformei. E eu achei que estava enrolando ele e chegou uma hora que a editora não foi falar comigo e falou, não dou contato. Eu falei, tá bom. Eu peguei o avião e fui para o Rio. Nossa. Primeiro, eu não conseguia resolver e estava chegando perto da data que ele viria. E as crianças todas esperando. Sabe? Eram 300 alunos de primeira, quarta série na época. Eu falava, como que eu vou falar para essas crianças que ele não vem? E a editora tinha falado que ele estava doente. Então, eu falei para as crianças, todas as classes escreveram cartinhas. Eu até tenho guardado umas coisas assim, cartinhas. Eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu não estou gostando dessa história, tem alguma coisa estranha. Eu peguei e fui para o Rio. Cheguei lá no estúdio dele, no prédio, subi, tal. A irmã dele era a secretária, que eu já conhecia, porque eu já tinha falado com ela por e-mail, por telefone, por fax, que era fax, por nossa. Tudo. E aí eu chego lá e falo, aqui é o estúdio do Ziraldo, tal. Eu gostaria de falar com ele. Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou a Maria Tereza, do Colégio Integrando de Itatiba, eu existo, eu sou um ser humano e eu estou aqui para falar com ele sobre a questão que a gente, né, que não resolve. Não dava outra data, não resolvia. Aí ele não estava naquele dia, aí ela falou, vem cá, vamos sentar, ele só vai estar aqui na segunda-feira. Falei, como que ele está doente e não está aqui? Porque ele estava viajando, porque ia lançar o Pasquim de novo. E aí eu sentei com ela, e aí ela, muito gentil, eu dei as cartinhas, expliquei, falei, temos que ver outra data, porque as crianças estão esperando. Bom, aí ela falou assim, mas foi ele que desmarcou? Que desmarcou com todo mundo. Falei, foi ele? Foi. Ele não está doente? Não. Aí eu falei, mas como assim? Eu achei que a editora estava usando indevidamente o nome dele. Eu vim aqui para salvar o nome dele. O autor está me falando que foi ele. Beleza. Mas segunda-feira ele está aqui. Fica no Rio esse final de semana. Se fala com ele segunda-feira. Eu falei, não, eu vou embora. Eu volto segunda-feira. Pode marcar o horário. E eu voltei na segunda-feira. Até eu estava lendo um livro desse que eu dei para ele. Dei para ele o que eu estava lendo, porque ele perguntou para mim o que era. Aí eu cheguei, ele estava dando uma entrevista, eu entrei na sala, que era a sala dele, a mesma que eu conversei com ela, e ele veio, sentou na minha frente, pôs a cadeira e falou, você que é a Maria Tereza, quer muito falar comigo? Pode falar, o que é que você quer? Eu falei, eu quero uma data. Eu quero uma data. Eu quero uma data para você ir lá falar com os alunos. Porque o que estava tratado era assim, assim, assado. Ele falou, mas eu não posso, por causa do Pasquim, eu desmarquei tudo. Eu falei, mas então por que tratou? Não pode. Aí ele falou, não, mas eu falei, olha, a Fundação Bradesco, as crianças, são crianças carentes. Eles deixaram de comprar leite para comprar o seu livro. Claro. Sabe? No nosso caso, é uma escola particular, diferente, mas... Aí ele falou, mas não tem jeito. Eram 900 crianças na Fundação Bradesco de Campinas. Eu fui por todos. Claro, lógico. Sabe? Bom, aí... Decepção, né? Aí foi. Eu peguei o livro da Turma do Pererê, levei virei a contracapa e falei primeiro assim para ele. Qual é a distância entre aquilo que o autor escreve e aquilo que ele faz? Ele olhou para mim e falou assim,
Não tem compromisso. Não, acho que nenhuma. Eu falei, tem distância. Eu vou mostrar o que você escreveu aqui na contracapa do livro, está assinado por você. E pus. As crianças não gostam de serem enganadas. Eu falei, nem as crianças, nem os adultos. Eu estava lá. Que ótimo. Muito legal. Corajosa. Aí ele virou para mim, e falou assim, mas é que foi uma questão. Eu falei, não tem questão. Ele falou, não, mas não tem jeito, não sei. Eu falei, chega, eu vou embora. Agora, quem não quer que você conheça, quem não quer que as crianças te conheçam, sou eu. Eu não quero. Você não merece conhecer minhas crianças, você não vai conhecer. Porque os valores para você estão no lixo, né? Porque você prometeu, a editora se compromissou com várias escolas e você não foi. Então, que promessa é essa? Promessa não é dívida, então. Daí ele falou, não, é sim. Quando que começa a aula lá? Eu falei, 4 de fevereiro. Então, eu vou fazer a aula inaugural. Eu falei para ele assim, eu vou gravar isso. Ele falou, você vai gravar? Aliás, eu tenho gravado, eu vou trazer depois. Vou mandar. Aliás, eu tenho desenho, devia ter trazido também. Eu falei, eu vou gravar. Ele falou, você trouxe filmadora? Eu falei, eu trouxe. Aí ele falou, então vem cá. Foi lá na mesa dele, abriu, pegou uma folha e começou a desenhar o menino maluquinho. E enquanto ele foi desenhando, ele foi falando. Vou mandar para vocês o vídeo. Legal. Foi falando, né? Que ele estava ali porque ele não tem o dom da ubiquidade, e como a Maria Tereza é uma pessoa muito não sei o quê, ele falando lá, então que ele não poderia ir. Mas aí ele falou assim, mas eu vou na aula inaugural do ano seguinte, porque promessa é dívida. E bateu assim. E eu tenho esse filme. E não foi. Pergunta se ele foi? Não. Que horror. Gente! Aí eu comecei a ligar, falar de novo lá, eles... Que cancelaram. Aí eu mandei para o Jô, mandei para um monte de programa, todo mundo me cortou, porque eu não estava falando mal de Ziraldo, eu queria que ele cumprisse. Aí eu até escrevi uma reportagem no Jornal do Colégio aquela vez, assim, promessa não é dívida. Eu aprendi que promessa não é dívida. Que dó, né? Sabe? Não, peraí. Não, e detalhe, na Feira do Livro do ano seguinte, desse ano que ele não foi, eu olhei, ele estava lá. Ele estava lá. E eu fui na Feira do Livro. E eu entrei na fila. A hora que ele me viu, ele queria morrer. Mas aí, a hora que ele me viu, eu cheguei perto dele, assim, comprei um livro dele lá para ele autografar, cheguei perto e falei assim, olha aqui, eu vou te sequestrar agora, vou enfiar você no carro, vou levar você para Itatiba, você vai fazer palestra para meus alunos que ficaram lá te esperando no dia 4 de fevereiro, você não foi de novo, e depois eu mando você de volta para o Rio de Janeiro. Aí ele deu risada, lógico que eu não ia fazer isso. E falei, olha, pensa bem na sua vida, porque olha a idade que você tem e você está enganando muita gente. Sinto muito, não dá. Mas E ele é um cara brilhante. Não, pera um E pouquinho. ficou por isso mesmo. E os alunos depois criaram um Orkut, na época do Orkut, assim, o Ziraldo me enganou. Bem feito. E criaram lá, fizeram, mas essa história ficou. Mas esses alunos todos até hoje lembram. Tereza, lembra quando o Ziraldo enganou a gente, não foi? Não, mas então vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Amor. A promessa é dívida para você. Para mim é. Esse é o ponto. Para você é. Mas... Quase é. Eu vou dar exemplos. Porque assim, olha, o pessoal que está nos vezes, assistindo aí, vocês podem opinar, tá? Olha, nós promessa estamos aqui... é dívida, né? eu não gosto de radicalismo, assim, sabe? Então, eu não que seja... Não. É que a assim, gente cresceu eu assim. acho... Não, eu também sempre ouvi isso. E acho que a curto prazo, sim. Mas, às vezes, a gente faz promessas, quando muito jovens, que depois a gente muda tanto a perspectiva. A gente prometeu casar e ficar casado né? pro resto da vida e não ficou. Eu prometi isso várias vezes, né? Então, assim, é nesse sentido, entendeu? Eu acho que, às vezes, promessa é dívida quando é alguma coisa de curto prazo que tem. Mas às vezes, você muda tanto que uma promessa que ficou lá atrás,
não faz mais sentido. Mas o livro que estava sendo comercializado, Não, esse produzido, caso estava teu- escrito, as crianças não. não gostam de ser enganadas, se Não, engana. Não, É gente, diferente, peraí, então. isso é outro caso. Então, eu tô vou dar, falando eu mais penso, do genérico, eu acho o seguinte, nós estamos entendeu? falando Não, de isso coisas. é sacanagem. Difícil. Olha, acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Porque, por exemplo, quando você fez a promessa do casamento, você fez condicionada, né? Algumas coisas. Não, eu fiz porque eu queria mesmo. Mas... Não, mas é porque você queria também que a outra parte retribuísse. Sabe, eu não sei. Quem é que quebrou a promessa? Eu acho que assim, eu não só em termos de casamento, mas às vezes, quando você é jovem, você tem uma perspectiva e você faz algumas promessas que depois você vai mudando, você vai percebendo Ao longo que da vida você vai vendo lá- que aquilo não era bem assim, que aquilo né? lá não faz sentido Nesse sentido, mais. eu concordo porque com você você. mudou. Então é nisso. Nesse caso que você falou, não. Então, eu Entendeu? acho assim que são coisas diferentes, porque vamos pensar, se eu me comprometo com alguém, eu acho que eu tenho que cumprir. Então, de novo, depende, entendeu? Porque, assim, todo compromisso, é de dois. Isso. Né? Então, quando você se compromete, tem uma contrapartida que faz parte desse jogo. Se eu prometer a alguém, ó, vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas é que, às vezes, há situações onde você se compromete, mas ou você muda, ou a situação muda, mas você não pode chutar o pau da barraca. Tem que você ser tem contextualizado. Tem Sempre para você que poder ter, analisar, porque tem que ser se contextualizado. você Né? tem- Advogados sabem disso. Tem que Você tem contextualizar o um negócio. Né? compromisso com alguém e daí você unilateralmente se rompe, Não. aí fica difícil. Porque foi o que depende. aconteceu. O que eu fiquei Nesse muito caso, brava sim, nesse caso, é que sim. estava associado à aquisição dos livros. As duas coisas eram um conjunto. Ó, Você a comprava os Vânia livros Maciel e a pessoa... aqui, ela sempre nos assiste, a Vânia. Ela que ela está falou? dizendo assim, ó, promessa é dívida. Claro que sim. Ah lá. Tá vendo? Eu quero ouvir também o Jeremias, eu quero ouvir o Jeremias, ele é sempre muito pontual nas coisas que ele fala e eu adoro. E todos vocês que estão nos assistindo aí, podem dar a opinião que a gente quer ouvir, viu? Então, e aí era junto, né? Então, não era só aquela escola, eram várias escolas. Então, ali comigo foram 300 exemplares, 300 títulos. A Fundação Bradesco eram 900 títulos. O Rio Branco, 500. Quer dizer, teve toda uma venda associada à presença dele depois Não, com as eu acho crianças. que tinha que ter uma e aí multa, não alguma coisa. Vem, e aí não vem. Não, aí E nesse caso é simplesmente... sacanagem. Aí a editora fala para você, então devolve os livros que a gente devolve o dinheiro para você. Brincadeira. Não, mas Acha que é isso? Eu tenho um exemplo, assim. A gente tem um projeto que é com Olimpíadas, que é a OBT, Olimpíada Brasileira de Tecnologia, que é para motivar a garotada na área da tecnologia. E quando veio o Covid, a gente teria, né, na segunda onda, a gente tinha combinado uma escola avançada de tecnologia que a gente traz os melhores times do Brasil inteiro para vir para São José, para fazer imersão e tal. É muito legal. Mas veio a segunda onda. Então, todo mundo já tinha comprado passagem, etc. Veio a segunda onda, a gente teve que cancelar. E aí a gente ficou assim, putz, mas o pessoal vai perder dinheiro e tal. Então, a gente se comprometeu, falou assim, olha, nós vamos mudar a data e nós vamos pagar a diferença. Meu Deus. Bom, custou a bagatela de R$90 mil isso, entendeu? Mas a gente Ainda mais que o preço... A gente teve que vender a van, sabe? Então coisa. você acha que promessa é dívida. Mas você cumpriu, contexto, depende do contexto, é isso que eu quero dizer. Num contexto onde a gente se compromete com a pessoa, eu não vou falhar com ela, porque assim, faz sentido, está contextualizado. Eu realmente me comprometi. Então, a gente se comprometeu como instituição. Então, a gente fez em julho e pagou a diferença de cada criança. Eu não sei, eu tenho por princípio de cumprir o que foi combinado. Mas eu dou o exemplo do que eu falei, do casamento. Ou de, às vezes, você... que o casamento a longo prazo, né? Às vezes os contextos vão mudando, essas coisas. Mas entendeu? essas coisas que são coisas... Não, aí sim. Né? Aí promessa tem que ser dívida. Eu sim. Igual falar para a criança assim, ó. Fala para criança. Agora é época, né? Época de Natal. Fala, se você parar de chupar o dedo ou não jogar uma madeira fora, você vai ganhar um skate. Vamos dar um exemplo assim.
A criança joga fora a mamadeira, faz tudo, fica esperando o skate não vem. Não, nesse contexto... Não, e daí eu Então acho tem que Você não tem... pode frustrar o outro. né? É. Eu acho que tem a ver, sabe, com amizade, sabe, qualquer... Sempre que tem um compromisso, né? Eu falo assim, por exemplo, agora com esse trabalho home office que está na moda, né? As pessoas querem trabalhar em casa, é uma coisa incrível. E para mim tudo bem, mas às vezes a gente precisa da pessoa. Se você não combina antes, fica difícil. Fica difícil, porque desestrutura totalmente. No final de semana, eu escrevi algumas pautas, e aí eu com Toda as minhas chique. fotos, eu precisando fazer, subir foto e passar, e eu estava contando que a Sabine estaria aqui segunda-feira de manhã. Aí eu chego segunda-feira às Ai, meu 10 Deus, da Ai, manhã, Sabine. Não dá pito na nossa diretora de craquete, aí, né? 10 Hoje da não, manhã, que eu não vou deixar. segunda-feira, eu ligo para ela. Aí ela está onde? Em São Paulo. Ah, vou fazer home office. Sabe, desestrutura você. tudo. Entendeu? Então é muito complicado Sobrou pra isso. você. Olha, gente, Diz assim, eu, será maligna. eu sou do tipo que acho que tem que cumprir o combinado. Aliás, vocês já sabem, né, que eu sou assim. É. Vamos para a próxima É. pauta. Vamos lá. Como eu Então falei, essa eu já acho que rodou já. Essa já depende do rodou. contexto. É. Bom, próxima pauta, O Guerreiro Espiritual. Esse Ah lá. livro que a minha Aí agora eu não querida posso dar palpite, que eu amiga, não li. ela me emprestou, eu li, amei, gostei demais. Penso que é muito importante a gente ouvir que a gente precisa, por exemplo, ficar quieto, Silêncio é mágico. que a gente precisa acalmar a mente, que a gente precisa descansar. Assim, eu preciso ouvir isso muito. O que acontece, o que eu acho, até que eu coloquei na nossa pauta para a gente falar. Aqui tem muitas dicas do que é o guerreiro espiritual, é aquele que vai lutar para ser um ser melhor, para na humanidade ele conseguir viver melhor e fazer as pessoas à volta dele. É se autoconhecer, é lidar com o seu. Ele vai lutar sim, né? No sentido de se autoconhecer e lidar com os seus monstros, né? Com as suas crenças, com os seus medos, com as suas coragens, com todas essas questões. Como que eu faço isso? Quanto mais eu me conheço, mais eu sei em que momento que eu vou ser mais impulsivo, então como eu posso agir de uma forma diferente. É um processo que não tem fim, graças a Deus. Então, o que eu pensei que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: tem muitas ferramentas e muitas informações aqui para você crescer e evoluir, né? Falar com a astrofísica, ela fica só. Pois bem, o que acontece? O que eu fico pensando é. Quem não pensa sobre isso? Porque é muito difícil. Mas tem um monte de gente que não pensa em se autoconhecer. Exatamente. Usa um monte de mecanismo de defesa, aponta o problema em todo mundo e não olha para si. Mas cada um no seu tempo, na sua E hora. o que vai acontecer com essas pessoas? Porque se a gente Uai, pegar toda lá a humanidade... na frente, o juízo final vai saber, uai. Que dependendo cada em um algum vai momento, responder. Ou não, né? É. Assim, eu acho que assim, há muitas pessoas que em algum momento a vida dá uma chacoalhada e ela tem que aprender a olhar para si mesma. Isso acontece Ou vai em pelo momentos amor ou vai diferentes. pela dor, né? E infelizmente alguns não, né? Mas boa parte, em algum momento da vida, tem que. Eu vou dizer um exemplo, gente. A própria pandemia foi um momento que, Nossa geral, Senhora, assim, o nossa pessoal teve Senhora, que depois a parar e gente- olhar e repensar. O que eu estou fazendo da Não é? vida? Olha que o mundo parou inteiro. Então, assim, a gente teve em massa isso, né? Então, eu acho que há momentos na vida, não só essas coisas em massa, assim, mas há momentos que a vida exige de você que você pare e repense. Sabe? Às vezes os caminhos se fecham, tem que parar e dizer, opa, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado, porque o mesmo problema está se repetindo. Às vezes o problema
Não é de fora, sou eu o Não, problema. às vezes não, né? de vez em sempre. Sempre, né? Sempre. Porque é um sintoma. Quando é uma vez, vai lá, mas quando a corpo, coisa é recorrente... a saúde te segura. Quantas vezes o seu organismo dá sinal para você e você fala, isso não é nada, isso não é nada. E o organismo está dando sinal. Até que o negócio fica mais sério, você fala, opa. A física quântica então... diz que o outro não existe, né? Que é tudo figurante. Então, eu gostei muito, é um livro que eu indico. Então, para as férias, o Guerreiro Espiritual não vai ser muito fácil comprar, né? Mas pode ser que consiga usado e tal. E deve ter na internet, né? Então, quero te agradecer muito. Vou procurar para eu comprar, tá? E quero estudar mais, como você diz. Cada vez que leio, vê uma coisa nova, uma coisa importante. Eu já li N vezes, já estudei, já estudei em roda em grupo de estudo, de autoconhecimento. Já fiz muita coisa. Esse e com outros, né? Mas esse é um bom de cabeceira, eu gosto dele. Eu gosto muito Porque é ser guerreiro mesmo, né? Todo dia tá ali, ó. Tem que ser guerreiro. E o nosso cérebro é impressionante, né? Como o cérebro engana a gente, como o cérebro... é impressionante. Você acha que o cérebro é seu amigo ou é seu inimigo? Porque você está falando que ele engana você? Então, eu acho assim que existem duas partes do cérebro, né? Existe a consciente e a subconsciente, ou inconsciente, aquilo que está mais embaixo. Tem consciente, subconsciente e inconsciente. Então, aí o que acontece? Acessar o inconsciente é meio que impossível. É impossível, porque se ele se defende na verdade, daquilo que acha que é outras bom. coisas, mas tá lá, né? E olhando a vida com tudo que acontece, né? É impressionante, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Então, eu acho assim, essa coisa de se autoconhecer é você saber os seus limites, né? Os seus limites e aonde você pode avançar e crescer e melhorar esses limites, né? Do seu corpo físico, né? Do seu cognitivo e do seu psíquico, do seu emocional, né? O tripé que te faz ser quem você é. Tudo muito cansativo. Não, né? mas você vai se autoconhecendo. Vou dar um exemplo. Eu fui para Itatiba esse final de semana e antes de vir embora eu passei na casa da minha irmã mais velha, que mora lá. Aí, Ângela, vou passar aí, mais velha, ela tem 3 anos mais que eu. Vou passar aí para te ver e tal, não sei o que. Eu falei, ai, passa assim, vamos tomar um cafezinho à tarde junto antes de ir embora. Tá bom. Aí cheguei lá, ela falou, ai, Tê, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Ai, estou tão preocupada. O que vai ser desse país? A mudança de governo. Eu não sou, ela já se colocou lá, eu não sou bolsonarista, mas também não queria o outro. A gente ficou sem saber o que escolher, mas agora fica falando um monte de coisa lá. O que será que vai ser? Meu Deus, eu estou tão preocupada. Eu virei e falei assim, ô, Ângela, deixa eu falar uma coisa para você, irmã. Qual que é a sua idade? Ela tem 69, vai fazer 70 o ano que vem. 69 anos. Você acha que a essa altura da vida, com os filhos criados, você aposentada, vocês tudo, né? Isso é motivo para você se preocupar? Ai, eu fico preocupada. Falei, você está gastando sua energia à toa? Não vale a pena. Olha a vida que a mamãe e o papai tiveram. Tudo que eles passaram em termos de mudanças de governo, de política, de ditadura, de conquista de democracia. A gente já estava vivendo, já tinha nossa vida quando bloqueou o dinheiro, o Collor bloqueou o dinheiro de todo mundo. Já aconteceu de tudo nesse país. Que foi o caos. Meu Deus. Sabe, aí teve a anistia, antes foi o AI-5, já teve tanta coisa. Você passou por tanta coisa, eu passei por tanta coisa, papai e mamãe passaram. Todo mundo passa, nossos filhos vão passar e o mundo continua a girar. Agora, o que eu faço com isso? Eu que não vou gastar minha energia com isso. Eu quero me autoconhecer para ter uma saúde, para ter lá na frente uma saúde melhor, para eu ficar mais light, saber que gastar energia com essas coisas não vale a pena, preocupação não vale a pena. Isso não vale a pena. É que você está num momento muito zen, né? Não, mas não é questão de estar eu, como empresário, estou bem preocupado com o que vai acontecer. Eu não vejo a hora de acabar o ano. Eu fico atenta. Sabe? Não, a gente, nessa altura, todo mundo fica, mas você ficar... Não, mas você ficar estressado não vai resolver. Não é isso que eu quero. Você tem que ficar atenta, né? Tem que ficar atenta
para agir rapidamente, né? Dentro da questão, Daquilo mas que não se acontece. estressar. Se estressar O só que me tira preocupa energia. muito, na verdade, o que passou a me preocupar com relação ao governo, sinceramente, foi na época da pandemia, quando o João Dória proibiu que as pessoas saíssem na rua e que e no Brasil inteiro teve governantes que fizeram isso e que uma mulher na praia, por No exemplo, mundo sendo teve também. presa. Naquele momento eu pensei, meu Deus, nós estamos nas mãos dos governantes. Eu juro para você que foi a primeira vez no que mundo aquilo me aconteceu muito isso. ocorreu. Olha o que estava acontecendo agora com essas novas ondas. Então, agora, o que me preocupa, eu estou bastante preocupada com o que vai acontecer. Então você está gastando energia à toa. Eu vou falar para você, baixa o facho. Eu não vejo a observa. hora de acar o ano, sabe? Mas Espero que vai esse acabar o cara ano? aí Vai virar tome do dia 31 posse. pro dia 1º, não vai? Não, vai tomar posse. Eu quero que ele tome posse para acabar com esse horror. Minha opinião é que eu preferia que tivesse mantido o governo, mas agora, nessa altura, eu prefiro dá que certo tome do jeito que posse tá, né? e acabar esse horror, porque realmente, para empresário, mas olha, eu coloquei isso não por conta da polêmica de governo, muda governo, não. Da Mas pré- eu coloquei da isso aí, preocupação. da preocupação e você gastar energia desnecessariamente, porque se a sua energia de preocupação resolvesse em algum sentido que te fizesse ficar mais tranquila, tudo bem, gasta energia. Mas não vai, Cristo. Eu sou alguém que, quando jovem, dizia que parecia que eu era uma carruagem desgovernada com, sabe, 8 parelhas de... Sempre fui extremamente impulsiva. Então, tive que aprender a me administrar, né? Lá, autoconhecimento. Então, na verdade, eu acho que assim, eu sempre pensei muito sobre o que eu faço, por que faço, como faço e como interajo com o mundo, com a minha conexão com o mundo. Sempre fui de pensar nisso. Eu acho que assim, o autoconhecimento, gente, é primeiro saber bem as suas forças, entender as suas fragilidades e respeitar tanto as fragilidades quanto as forças. Saber que você não pode tudo e que também não pode nada. Entendeu? Que você pode muito, não é? mas... Você pode muito. Mas entender que você tem limitações. Um passo depois né? do outro. Quando a gente vai envelhecendo, a gente aprende a lidar com as nossas limitações físicas, porque eu sempre fui ligado no 440, né? Agora eu continuo ligado no 440, mas meu corpo diz assim, para você, entendeu? O corpo está no 220 e já está no 440. Tem que então, fazer assim, uma média. Aí exatamente. Né? Então tem que aprender a entender que hoje meu corpo tem outras demandas e não dá conta. Então, eu acho que se compreender, antes de mais nada, é ter carinho por si mesmo. Se amar, né? Se amar e se respeitar, entender que você tem muita coisa boa, entender que você tem também fragilidades, tem também limites. E isso é muito bom porque você aprende a respeitar as fragilidades e os limites dos outros. Né? Porque quando a gente pode tudo, é poderoso. Porque a gente, quando é adolescente ou jovem, assim, acha que... Né? Eu era assim, pelo menos. Acha que é Mulher Maravilha, quadrada. né? Uma besta quadrada. Aí você fica arrogante, pedante, porque, né? Aí quando você aprende que, querida, você também tem questões. Você aprende a entender melhor as coisas que você tem que evoluir, que você tem que melhorar. E eu digo, até hoje eu estou tentando melhorar certas coisas, porque a vida é aprendizado sempre, né? Então, olha, minha conclusão para encerrar esse ano dizer assim, eu acho que viver é muito difícil. A minha conclusão para encerrar este ano, viver é maravilhoso, assim, é uma mágica, o dia todo se descobrir, todos os dias do ano é você se redescobrir, descobrir de novo, se redescobrir. Vocês estão vendo? Olha, por isso que esse podcast tem que continuar. Porque eu preciso ouvir isso aqui toda semana. Ela não falou. Agora é você, Nodir. Vai lá. Eu vou fazer o meu termo. Eu acho que viver é desafiador e que delícia viver desafios, entendeu? Eu acho que o desafio, não é? Todo dia se redescobrir. É que nos faz crescer. Quando você enfrenta desafios, é que você evolui, você se fortalece. Então, assim, uma vida sem nenhum desafio é um tédio. Não dá. Não dá. Bom, eu vou repetir o que eu disse, acho que no nosso primeiro programa aqui, ó, que eu acredito piamente. O outro é o inferno do eu. Eu tô gostando do inferno. Tô
gostando do outro, porque esse outro é o inferno do eu gosto do inferno que também. deve ser o inferno de muitos outros. Eu tenho certeza que eu também devo ser. Olha, né, porque essas alguns duas se estão ficam encerrando o preocupados ano comigo. muito felizes, muito tô brincalhonas. acabada. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu também estou feliz. Esse ano eu acho que ele foi muito produtivo. Eu acho que a gente ter superado essa pandemia foi bacana demais. Penso que as pessoas mudaram o comportamento, estão curtindo mais a vida. Também acho. A nossa região está prosperando de uma forma Tá indo bárbara. bem, né? Está indo super indo bem, bem. tá Então, indo a bem. próxima edição da Metrópole vai falar sobre isso. Legal. Sobre toda essa força propulsora da economia que gira aqui na RM Vale. Fiz o evento que foi feliz, acho que o meu está bem, fiz a mudança para essa casa. Que, aliás, está muito legal, viu, gente? Está Vocês têm que muito conhecer. gostoso. Tá muito bacana, Nossa, viu? estou muito feliz. E ainda tem uns dias aí para acabar o ano, então a minha revista vai ficar pronta. Eu espero que vocês gostem, que leiam. Ah, eu vou ler. Quero. E me critiquem, porque eu gosto de crítica, tá? Eu gosto, assim, eu não tenho medo Não, a de apanhar, gente não não. vai criticar, a gente vai dar feedback. Isso. Isso, feedback. Feedback. Isso. Deem feedback. E no portal também. O ano que vem eu espero que seja muito mais legal. Se Deus quiser. Quero fazer muita coisa, estou muito animada. E antes de terminar, eu gostaria que a gente desse dicas de livros e filmes para a nossa galera para as férias. Então, o filme que eu ia falar para vocês aquela hora, já consultei aqui, é um filme de 94, chama Um Sonho de Liberdade. Ah. Lembra desse filme que ele é assisti também. acusado do assassinato? Tá doido. Nossa, muito legal Eu tô esse frita. filme. Eu tô numa fase, amor, que eu só quero filme assim. Ver Água com comédia, açúcar. comédia. Água com Comédia, água com açúcar, açúcar, é. e bem assim. Benzinho. Então, esse Um Sonho de Aleatório. Liberdade, ele é muito legal. Eu indiquei outro dia, eu estava em algum papo, falei dele. Escrever na minha pauta de gastronomia da revista essa semana, eu revisitei um filme que chama A Festa de Babette. Ah, muito Festa de legal, Babette. Muito legal. Filme demais, né? Eu gosto de filme cult, é aquele filme que você tem que prestar muita atenção e que Pensa é lento, muito. delicioso, amo. E acabei de ver um filme novo, assim, nesse sentido, que eu vi essa semana, e muito legal, que se chama Ninguém Precisa Saber. Está passando na não Netflix. Então, eu estou dando Eu assisti dica. uma Netflix que chama Eu Odeio o Natal, mas é muito engraçado. Ah, eu vi. Você Que assistiu? Todo mundo quer aquela casa? É, eu acho muito que eu assisti engraçado. ontem, até ontem, ou Foi muito anteontem. engraçado isso aí, eu gostei muito. Eu Muito odeio engraçado. Natal, vale a pena, boa distração, né? Foi. Então, eu fico... Eu tô na vibe de Avatar. Ó, vai sair o Avatar Quero- 2 agora, né? Então, tô doida eu pra ver o eu Avatar quero 2. assistir o Avatar 2. Meu negócio é Guerra nas Estrelas, esses filmes assim. Então, quem quiser dar dica para mim, aí manda pra gente aqui, porque eu amo cinema, adoro, 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 me faz muita companhia. E agora comecei a assistir série, mas é difícil encontrar série legal, hein? Eu gosto de séries policiais e de espião e de... Não daquelas pesadíssimas. A Criminal Minds é muito pesado, eu não gosto. Mas, assim, outras mais fofas, assim, mais semi... Fofas. Aí Séries eu curto. fofas, gente. Série Olha, policial os fofa. internautas vão dar dicas pra nós de séries fofas. Não, tem umas fofas aqui, a Rock, tem umas bem legais, assim. Mas é isso. Mentalista Então, é eu legal. quero mais dica de filme, vocês podem me passar. Você quer dar alguma dica? Não, eu acabei de falar esse último que eu assisti, né? É que, assim, eu odeio Natal. a gente tá numa... Pelo menos Precisa eu tô anotar, numa né? vibe... Tô tendo Não, um- eu tô numa vibe de filme assim, uhul, Não entendeu? dá nem- Porque nem tempo, eu não né? aguento, não. Quando assisto alguma coisa, eu quero assistir pra dormir na metade, entendeu? Assim, eu não tô aguentando. É canção de ninar um filme pra ela. Ela já dorme. Eu durmo na metade, Então, às vezes nem na metade. aí daí entendeu? volta no dia seguinte. Eu volto no dia seguinte e assisto de novo. Eu falei para vocês de uma série que eu amei, que você riu o tempo todo, que se chama Até que o Dinheiro nos Separe. Ah, você não falou conheço. mesmo, eu não assisti. Nossa, é muito vou legal. tentar Isso aí assistir. todo mundo tem que assistir, porque você ri o tempo todo, você que morre assistir, de rir. Tem um advogado que é muito engraçado, esse cara merece ganhar um Oscar.
e é espanhol, muito divertido, então vale a pena. Até que o dinheiro nos separe. Que mais? Livros. É que eu leio mais livros técnicos, né? De astronomia, de Eu educação, leio de também, muito neurociências. na Então, minha área. ultimamente, literatura eu não tô. É só mais da. Porque o tempo é exíguo, então eu foco nas áreas que eu quero desenvolver, Precisa né? fazer, Então, né? Eu estou focada nas áreas de gestão lá, porque vão chegar 244 gestores novos para toda a parte de supervisão, direção, vice-direção, vai mudar tudo de todas as escolas. Então, a gente está preparando um monte de coisa para o poder tempo trabalhar com que me resta, assim, é o foco, o pouco que resta, né? As madrugadas, assim. Eu estou escrevendo material de É bom, robótica, você né? dorme de vez em quando? De vez em quando. Mas precisa dormir, Ah, eu amiga. sei, mas um dia eu vou morrer, aí eu durmo tudo aqui, assim. Agora, Ah, ela tá deixando para acumular. É workaholic. Não, eu durmo. Então, minhas amigas queridas, fechando o ano, vou mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo aqui, a Adriana, a Verônica, o Pedro Ernesto, a Marilisa, a Vânia, a Jeremias, obrigada a todo mundo que está acompanhando. Quem for assistir depois também pode mandar dica, manda para nós pelo Facebook ou pelo e-mail aqui do Meon, que a gente gosta de bater papo. É O ano isso que aí. vem, nosso desafio vai ser E vem. temas polêmicos. Ai, meu Ela quer Deus. temas polêmicos. Eu Ai, quero meu temas Deus. polêmicos. Tá. Tá Mas bom. polêmico, né? Geralmente a gente concorda, mas vamos tentar Vamos polêmicos. achar uns temas É, polêmicos. porque é para dar aquela Eu discussão. vou procurar todo- no Google. É. Temas polêmicos. Vamos ver o que aparece para É, trazer. porque, assim, a turma gosta de sangue, de ciúme, de aquela É, coisa assim, né? E não, nós não. aqui de boa, né? Tudo de boa aqui. Mas é que assim, a gente leva a vida de boa, né? É, porque também, olha, gente, essa coisa do público é meio restritivo, né? A gente não pode fazer fofoca. É. Olha, ontem tinha umas meninas aqui, se você visse a fofoca, até escorria, assim. Sabe, assim, ficaram meia hora fofocando além do tempo regulamentar. Aí a gente não pode falar de política, porque É. dá um pau Olha, do caramba. Magoa outro, magoa, né? Aí não pode falar de religião, então fica muito limitado. Mas, assim, religião, você vai dar palpite sobre religião? Cada um tem a sua. Você pode falar sobre a religiosidade e espiritualidade. Que é o que a Mas, gente fez aqui né? algumas vezes. Esse próprio Mas livro religião, é como é parte que você de... vai debater religião? Você pode, assim... Não, enquanto- e tem que entender o seguinte, Regina, desculpa aí, mas nessa altura das nossas vidas, que você tá chegando entendeu? lá, É. né? Ó, eu sou meio agnóstica, mas se toda vez eu falo assim, se Deus quiser, eu não sou muito comprometida com o meu agnosticismo, sabe? Eu tô com a vida, então... Entendeu? Eu acho que Agora, que ela sim. tá com um sorrisinho muito largo, ela tá. Ai, é, gente. olha. Você já ficou bêbada de sono? Sabe? Não, Eu tô você meio ficou assim. outro dia lá na minha casa, né? Nós fizemos um Nossa, jantar lá em casa nem outro fala, que dia. vergonha. Ela tirou foto aí. Ela tava com tanto sono, com tirei, tanto eu sono tirei, que mas eu tive que Mas foi falar só para ela naquele ir grupinho, deitar. né? Nós. Teve jeito. Nossa, eu falei assim, olha, posso sentar um pouquinho no sofá? Você quando desmaiou. Você não eu sentou, você morri. se descarrapachou lá. Pelo menos você lembra se o jantar tava Aí, bom. você viu que eu tirei uma Delícia. foto que a sua cachorra, né, tava do lado? Sim, ela eu falei, tava daqui a lá pouco ela vai belando. começar a lamber a mão, lamber braço, ela nem aí, de boa Não, lá. gente, eu paguei Tudo total. certo. Assim, é que antes eu conseguia varar 3, 4 noites de boa. Agora eu varo uma e já fico podre, entendeu? Que horror. Sabe aquela coisa de limite? É isso. E para terminar, então, eu vou sugerir uma brincadeira aqui com a gente. Cada uma vai dar uma dica para os nossos telespectadores de como agir para ser mais feliz no próximo ano. Como agir? Como agir? Então, eu vou te dar um exemplo assim. Vamos lá, qual a dica que ela vai dar? Eu Quero vou ver. dar uma dica. Vamos Tá. ver. Meditação. Olha! Nem que sejam 15 minutos. E a minha dica é a hora que você acorda. A hora que você abre o olho na cama, que vê qualquer pensamento, você para o pensamento e fala, agora eu vou relaxar. E aí você relaxa o corpo, relaxa a mente, vai pensando em cada membro, vai respirando, e aí você pensa em coisa legal, coisa que você gosta de fazer, pessoas que você gosta. Então você vai Essa é a sua meditação? 15 minutos pensando em coisa legal. Se vê algum pensamento ruim, você tira,
Agora eu tô brincando, eu faço assim, ó. Vão começar a me chamar de louca. Eu cancela, 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 sai, 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 não quero pensar nada ruim. Então, essa é a minha dica para 2023 para vocês. Posso. Eu Vai. acho que você está coberto de razão, porque assim, gente, a gente cria uma energia em torno da nossa vida que tem muito a ver com a maneira como a gente pensa. E assim, quando você começa a pensar em coisas ruins e começa a construir as coisas ruins e começa a conversar com o outro achando que ele já vai dar coisas ruins, você cria uma energia em torno de você muito negativa. Então, a primeira coisa é pensar positivo. É pensar assim, não, sempre vou esperar o melhor. Se der mal, se der ruim, tudo bem, vou agir sobre o ruim, mas eu quero produzir coisas boas. Quero que o bem se aproxime de mim. Eu acho que isso é uma das coisas bem legais. Outra coisa que eu faço muito, eu sou uma pessoa realista, mas muito otimista. Eu não coloco, sabe, óculos cor-de-rosa para ver o mundo. Não, aliás, eu quero tentar fazer o mundo mais cor-de-rosa, sabe? Assim. Então, é a microfelicidade. Eu falo assim, a gente perde as microfelicidades. Você está andando na rua, você vê uma árvore florida, um ipê maravilhoso, leve uns segundos olhando e absorvendo aquela beleza. Boa, boa, muito sabe? boa. Absorva aquela beleza. Essa microfelicidade, ela fica. Gente, você não vai ser feliz 100% do tempo. Isso não existe. Acumule microfelicidades. Você vê um casal de velhinhos de mão dada, putz, isso é muito legal, sabe? Você vê um carinho, uma criança brincando com aquela ingenuidade, com aquela Muito alegria, isso é boa. legal. Então, é isso. Aprenda para olhar o mundo e ver as coisas lindas do mundo, e esses momentos de microfelicidade vão se acumulando e viram uma energia maravilhosa para você seguir adiante. Boa dica, então. Microfelicidade no ano 2023. Começar a curtir, observar e ficar... Amei. E a E Tereza... eu vou dar uma arrematada nisso que Opa, vocês falaram, que eu já boa. estava pensando desde o começo e acho que você vê, né? O universo é maravilhoso, ele põe na ordem para as coisas acontecerem. Bom, a questão da meditação é uma dica super boa. Eu medito todos os dias, meus 20 minutos de manhã, a hora que eu acordo. E antes de dormir, eu medito mais 20 minutos. Se eu consigo durante o dia, eu faço, mas durante o dia, geralmente, é difícil. Mas a meditação que eu faço é esvaziar a mente geral, né? Eu tenho meu mantra, eu ponho no meu mantra, e a gente sabe que toda hora está dizendo, quanto mais você esvaziar a mente, mais você está se preparando, resetando as suas células como um todo para outras coisas que poderão vir, Novas. você vai ter para as coisas novas. Então, a meditação, recomendo, qualquer que seja a meditação, recomendo muito porque eu faço. Essa questão das microfelicidades, ela está muito associada à dica que eu vou dar, que é a dica da gratidão. É você ter gratidão por aqueles instantes, aqueles momentos em que você sente o que a Nuri falou, que é microfelicidade. Por exemplo, eu amo ipê amarelo, eu amo flores, Nossa, eu amo ver gente, árvores, babando. eu amo debaixo das árvores, ficar lá, caminhar debaixo das árvores, adoro isso. Mas eu gosto de ipê demais da conta, mas eu amo o ipê amarelo. Então, quando os ipês começam a florir na sua sequência com as cores, eu fico que nem criança, esperando nossa, o lindo, ipê muito amarelo. Rosa, amarelo, E aí, roxo. Ai, eu maravilhoso. adoro olhar um ipê amarelo florido. Mesmo o ipê rosa, aqui na rua da minha casa, quando você desce para isso, tem muitos ipês rosas. Lindo, lindo, Né? lindo. Uma azaleia, quando ela fica muito grande, que parece uma árvore, toda florida, às vezes, numa casa. Sabe, são coisas lindas que você tem a oportunidade de olhar e sentir a felicidade. Às vezes você olha para o céu, aqueles tons no céu de final de tarde, principalmente outono, assim, é a coisa mais linda. Você fala, olha, isso é a prova que Deus existe. Quando eu falo a prova que Deus existe, que existe uma coisa maior, porque, gente, não é possível se resumir só nisso. Né? Isso é importante, mas é pouco. O universo é um negócio inimaginável, né? Então, a cada microfelicidade que você sentir esse bem-estar, agradeça. Gratidão por você poder sentir, perceber e contemplar isso para dentro de você. Porque são fotografias que vão internalizando. Porque a vida também me ensinou, porque eu cuidei do meu pai com muita idade, né?
E aí, assim, chega uma hora que a mobilidade te segura mais, você também não fica andando para lá, para cá, Já toda hora. estamos chegando nessa Não, idade. chega uma hora que isso acontece e você Estamos vive. indo nessa direção. Não, você vive das... Não, é verdade. É. Você vive muito das suas lembranças, das pessoas, dos lugares, das coisas que te fizeram feliz. E você fala, é aquela coisa de repetir 10 vezes, falar a mesma coisa e contar a mesma história. Mas acontece. Então, tem que rechear a vida da gente com isso. É isso Porque mesmo. essa é a nossa vida. Eu quero agradecer Gratidão, a todos agradeça sempre, hein? Eu quero agradecer a todos os meus amigos que me aguentaram esse ano, o pessoal tá que trabalhou fazendo gratidão desde comigo. Eu tô. Essa próxima semana vou me dedicar a encerrar o ano com alegria. Com É isso gratidão. que eu quero. Com gratidão. E, crianças, toma, Sabine, e não brigue com mames. Mames precisa de carinho. Mama está entrando na fase que vai precisar cada vez mais de colinho. Ai, olha, tem um assunto legal para primeira Ah lá, já. Primeiro já podcast do ano. A gente se preparar para envelhecer. Eu quero construir um condomínio para nós morarmos todas juntas. Ah lá, que Eu essa quero história ser dos independente, gente. Eu não sirvo para ser de casa de filho. Nem Não, a não, pau. não, Eu não, quero não, ser não, 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 não. independente. Eu também. Então, no começo do ano, nós vamos falar sobre esse envelhecimento. Mas eu quero mesmo encerrar o ano com muita alegria, sabe? mesmo. Eu quero ficar alegre, eu Mas quero há ficar muita alegre. coisa boa, gente. Tem muitas coisas difíceis. Mas eu acho que a gente, sabe... enfim, eu acho que a gente tem que olhar para o que tem Muito, de muito. bom. Eu vi muita coisa legal. Otimismo Então, é importante na nossa semana passada eu fui nesse jantar do Alfa, que foi uma coisa A maravilhosa. gente fez captação de recursos. Ó, conseguimos 10 bolsas para a criançada. Olha que legal. Não, e olha, a minha mãe era incrível. Minha mãe dizia assim, que chique é ser simples. Você precisa ver o jantar que essa mulher fez. Imagina. Que simples e que chique. É. Uma coisa incrível. Todo mundo pertinho do outro. Não teve bebida alcoólica, Nem, claro que não. Porque não mas poderiam né? comprar se alguém Mas quisesse. eles pensaram no propósito que a gente estava lá. que era Ninguém pra estava, captar sabe? recursos. Foi lindo, 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 muito chique. E eu sou muito feliz por ter esse relacionamento com vocês. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu conheci o diretor do Parque Tecnológico, me surpreendeu muito. Só para encerrar, gente. Na sala dele tem plantas que ele cuida. Eu cheguei e vi aquelas plantas maravilhosas, fiquei louca, né? Porque eu adoro planta, meu também, olhinho nossa ficou assim. Senhora. E aí, no discorrer lá da conversa, ele falou que ele cuida daquelas plantas. Tem mão boa. Eu tive a felicidade boa. hoje de ter esse contato. Então, durante todo esse ano, eu tive muita alegria. E uma delas foi o nosso podcast. Ah, a gente tá muito, viu? Elas por todos. O ano que vem vai ter firme e forte. E todos com elas. Obrigado. E, ó, Feliz Natal para vocês. E Mas um o super meu ano dia, novo, né? Para mim, o mais legal é o ano novo, porque é o novo, né? Ai, que o delícia. novo é uma delícia. Tá? 2023 está chegando. 2023 vai ser um ano excepcional É. para todos nós. Valeu, gente. Tchau, gente. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Beijo, meninas.